O Serviço Espacial da China, também conhecido como CNSA, não costuma divulgar os seus planos tanto quanto a NASA, por exemplo. Mas isso não quer dizer que o país não pensa grande quando se trata de exploração do campo espacial. Muito além de pensar grande, a China está entre os países com o maior número de conquistas nesse campo. E também já foi pioneira, tendo superado até mesmo o todo-poderoso Estados Unidos em alguns de seus feitos. Meu nome é Renato, você está no Achei Saturno e no vídeo de hoje eu vou contar com detalhes tudo sobre a trajetória do programa espacial chinês, desde o seu surgimento até os planos para o futuro e como a China pode desbancar o todo-poderoso Estados Unidos na corrida espacial. O programa espacial chinês teve início há quase 70 anos, quando em 1956 a China inaugurou seu primeiro instituto de pesquisas de mísseis e foguetes. Um ano depois, em 1957, a União Soviética enviou o primeiro satélite feito pelo homem à órbita terrestre, o famoso Sputnik. O envio do satélite deu início à corrida espacial, onde as principais potências competidoras eram a União Soviética e os Estados Unidos. Mas Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China, também estava interessado no espaço. Ainda como uma sociedade predominantemente rural e muito pobre, a China contou com a ajuda da União Soviética, que forneceu materiais para que o país pudesse desenvolver suas próprias tecnologias. Depois de 4 anos, em 1960, eles desenvolveram o que seria o seu primeiro foguete. O Chang'e, que significa longa marcha, recebeu o apelido de CZ e foi o primeiro de uma série de foguetes chineses. Ele foi desenvolvido com o auxílio de cientistas soviéticos. Finalmente, 10 anos depois, a China entraria para a seleta lista de países que enviaram satélites para a órbita do planeta. O satélite Dongfang-1 foi lançado no dia 24 de abril de 1970 a bordo de um foguete da família CZ e tinha o objetivo de melhorar os serviços de comunicações civis e militares. Em 1992, o Conselho de Estado da China adotou o Projeto 921, também conhecido como Shenzhou, que significa navio divino ou nave divina. O Projeto Shenzhou foi um projeto secreto com a intenção de enviar uma nave tripulada ao espaço. Porém, em 1995, um terrível acidente envolvendo um foguete da família CZ aconteceu. Um foguete modelo CZ-2E explodiu durante seu lançamento, matando 6 pessoas. Apesar do acidente, o Serviço Espacial da China, ou CNSA, não desistiu do objetivo de enviar um foguete tripulado para o espaço. Em 1999, a primeira nave do projeto Shenzhou foi finalmente lançada, dando mais um passo na direção do objetivo da CNSA de enviar astronautas para o espaço. A nave foi enviada no dia 20 de novembro de 1999 a bordo de um foguete CZ-2F e retornou à Terra após completar 14 órbitas. Ainda não haviam pessoas a bordo, porém foram enviados quilos de amostras biológicas para simular como se fossem pessoas. E no dia 25 de março de 2002, em uma cerimônia realizada na presença do então presidente Jiang Zemin, a Shenzhou-3 foi lançada. A Shenzhou-3 viajou pela órbita da Terra por 108 vezes antes de retornar no dia 1º de abril. Naquele mesmo ano, no dia 29 de dezembro, a Shenzhou-4 foi lançada orbitando a Terra e retornando no dia 4 de janeiro. No mesmo mês, a China anunciou seus planos de realizar o seu primeiro voo espacial tripulado. E apenas um ano depois, no dia 15 de outubro de 2003, Shenzhou-5 foi lançado para o voo orbital e levou a bordo Yang Liwei, o primeiro astronauta chinês. Só um fato curioso, sabia que na China eles não chamam astronautas e sim taikonautas? A palavra é a soma das palavras naut, que significa marinho em grego, e taik, que deriva de taikong, que é espaço em chinês. Ela foi usada pela primeira vez em 1998 para se referir aos astronautas chineses em um grupo de notícias. Porém, ela só passou a ser amplamente utilizada a partir de 2003 para se referir a esse Yang Liwei. Na primeira missão chinesa tripulada, o taikonauta ficou 21 horas em órbita e deu 14 voltas ao redor da Terra. E quando retornou, Liwei comentou sobre algo muito estranho que aconteceu enquanto ele estava lá em cima, sozinho no espaço. Quando foi questionado se havia enfrentado alguma situação adversa, o taikonauta fez uma revelação no mínimo bizarra. Liu informou que no tempo que esteve no espaço ouviu batidas na nave. Eram sons estranhos que não pareciam vir nem do lado de dentro nem do lado de fora da nave. Liu disse que era como se fosse o som de um martelo de madeira acertando um balde de metal. O taikonauta se desprendeu do seu assento para chegar perto da escotilha para investigar a origem do som, mas não conseguiu encontrar nada. Depois de algum tempo, o som parou e nunca mais voltou a se repetir. Embora pareça algo muito estranho e até assustador,
pesquisador, a explicação mais plausível para esse fenômeno é que o som seja resultado da expansão e contração do metal da nave, já que a temperatura de seu exterior pode mudar drasticamente considerando a órbita do planeta. Algo que corrobora com essa teoria é o fato de que diversos taikonautas após Lewis relataram ter ouvido o mesmo som. No início do programa Chang'e, no finalzinho de 2007, o país planejava mapear a superfície lunar em busca de locais de pouso para futuras naves. Um trabalho que foi muito bem executado pela Chang'e-1 em apenas 2 anos. No dia 1º de outubro de 2010, a China lançou o Chang'e-2, a segunda sonda lunar que tinha objetivos ainda muito similares com a primeira sonda enviada em 2007. Finalmente, em 2011, o país deu início aos planos de construção de sua estação espacial. Um evento que motivou a criação da estação espacial foi a chamada Emenda ULF. Emenda ULF foi uma emenda aprovada em 2011 pelo Congresso americano e que vetava o país de realizar parcerias com a China. Esse veto impediu o país de utilizar a ISS, que é a Estação Espacial Internacional, um trabalho em colaboração entre os Estados Unidos, Rússia, Europa, Japão e Canadá. A ideia inicial da China era construir uma estação até o ano de 2020. E em 29 de setembro de 2011, o módulo experimental Tiangong-1 deu o primeiro passo do país em direção à construção de sua estação espacial. A Tiangong-1 significa Palácio Celestial, serviu como um laboratório espacial e plataforma de testes para tecnologias e encontro de acoplamentos em órbita. E no dia 1º de novembro do mesmo ano, a China lançou o Changzhou-8, preparando sua primeira operação de acoplamento no espaço. E dando sequência às 2 missões orbitais bem-sucedidas de 2007 e 2010, a China finalmente pousou uma sonda não tripulada na superfície da Lua. Em 14 de dezembro de 2013, a sonda Chang'e-3 pousou na Lua, levando o rover Yutu. Yutu foi o primeiro rover lunar chinês e seu nome faz referência a uma figura da mitologia chinesa e pode ser traduzido como Coelho de Jade. O primeiro Yutu fracassou após adormecer e parar de enviar sinais para a Terra, mas depois de algum tempo ele despertou do seu soninho e conseguiu estudar a superfície da Lua por 31 meses, superando muito a sua expectativa de vida. O pouso da Chang'e-3 tornou a China a terceira nação a pousar na superfície lunar. Foi só 6 anos depois, no dia 3 de janeiro de 2019, que a sonda Chang'e-4 pousou no que conhecemos como o lado oculto da Lua. A Chang'e-4 foi enviada para contornar um problema. Como a sonda e o rover da missão estavam do lado oculto da Lua, as transmissões não eram recebidas do outro lado. Dessa forma, a Chang'e-4 foi enviada para orbitar o satélite natural e repassar os sinais vindos do lado mais afastado da Lua através do satélite de retransmissão Queichao. Além do módulo estacionário, a sonda levou consigo um rover chamado Yutu-2, dando início às investigações na cratera Von Karman. Von Karman é uma cratera que, por sua vez, fica dentro de uma cratera de impacto ainda maior, com uma extensão de incríveis 2.500 km. Essa cratera, também conhecida como Bacia do Polo Sul White, movimenta bilhões de dólares em orçamento de pesquisas até os dias atuais. 2019 também foi o ano em que a China colocou em órbita o satélite Beidou, preparando um cenário de competição com o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, dos Estados Unidos. E no dia 23 de julho de 2020, apenas um ano depois do pouso da Chang'e-4, a China lançou a sua primeira missão interplanetária independente, a Tianwen-1. A missão incluiu um orbitador, um módulo de aterrissagem e o rover Zhurong. Embora a missão tenha sido lançada em 2020, o rover só pousou em Marte no dia 15 de maio de 2021. Ainda em 2020, no dia 17 de dezembro, foi a vez da Chang'e-5 pousar e coletar amostras lunares. Essas amostras foram as primeiras desde a missão Luna 24, realizada em 1976 pela União Soviética. O feito demonstrou um avanço chinês nas tecnologias de coleta e retorno de amostras espaciais. Mas não foi só esse tipo de tecnologia que a Chang'e-5 apresentou, não. Eu digo isso porque a Chang'e-5 hasteou a primeira bandeira da China na Lua e tornou a primeira nação a hastear uma bandeira em superfície lunar no século XXI.
E só essa bandeira já foi desenvolvida com tecnologia de ponta para resistir a todas as temperaturas extremas da superfície da Lua sem sofrer alterações em suas cores, sem ser deformado ou enrugar. Já as americanas, coitadas, estão tudo branquinho já. Além dessa bandeira ultra tecnológica, a Chang'e 5 foi a responsável por encontrar grandes quantidades de água convertida em pequenas esferas de vidro devido às alterações climáticas da Lua. A teoria proposta pelos cientistas que analisaram essas amostras é de que possa haver mais de 270 trilhões de quilos de água armazenados na Lua, sugerindo também que essas gotas de vidro possam sustentar uma espécie de ciclo natural da água na superfície lunar, sendo reabastecidas de anos em anos. Já em abril de 2021, a China lançou o Tianhe, o módulo principal da estação espacial Tiangong. Naquela época, os planos eram de que a estação fosse construída até o ano de 2022 e oferecesse uma plataforma para o país realizar pesquisas científicas e tecnológicas. E no dia 3 de maio de 2024, a China deu o primeiro passo da missão Chang'e 6, que também fará coleta de amostras lunares, só que dessa vez serão coletadas amostras diretamente do lado oculto da Lua. E aqui vale lembrar um detalhe importante só para não causar confusão. A Chang'e 4 foi a primeira sonda a pousar no lado oculto da Lua. Porém, a Chang'e 6 será a primeira missão de coleta de amostras desse território lunar. E assim como a Chang'e 5 hasteou uma bandeira chinesa, a Chang'e 6 fez o mesmo, porém, dessa vez, no lado oculto lunar, o que tornou a China a primeira nação a hastear uma bandeira nesse território. A bandeira é feita de basalto rochoso vulcânico e também é projetada para resistir às temperaturas daquela região que são ainda mais extremas. Em uma entrevista a uma emissora chinesa, o engenheiro disse, abre aspas, a rocha foi triturada, derretida e transformada em filamentos com cerca de 1/3 do diâmetro de um fio de cabelo humano, depois fiada em linha e tecida em tecido. A superfície lunar é rica em basalto. Como estamos construindo uma base lunar no futuro, provavelmente teremos que transformar o basalto em fibras e usá-la como material de construção. Já deu para perceber, né, porque que os caras estão levando as bandeiras a sério. E depois de toda essa trajetória, quais serão os próximos planos da CNSA e o que o futuro reserva? Os planos da administração espacial chinesa para os próximos anos incluem o lançamento das missões lunares Chang'e 7, que vai explorar a superfície e o ambiente do Polo Sul lunar, e Chang'e 8, que vai servir como uma base para a futura estação de pesquisa lunar. As missões estão previstas para acontecer em 2026 e 2028, respectivamente. E os planos do programa espacial chinês são muito ambiciosos e vão muito além do que você imagina. As missões Tianwen 2 e Tianwen 3 terão o objetivo de trazer amostras para a Terra a partir de 2025. Enquanto o Tianwen 2 tem como objetivo recolher amostras de asteroides, o Tianwen 3 trará amostras de Marte à Terra. E a CNSA pretende trazer amostras do planeta vermelho pelo menos 2 anos antes da NASA e da Agência Espacial Europeia, a ESA. Essa declaração foi dada em 2002 pelo designer-chefe da missão Tianwen 1, durante um seminário de exploração do espaço profundo. Segundo o Zheng Zhou, as amostras serão coletadas pelos próximos 2 lançamentos da China com destino a Marte. A missão será chamada de Tianwen 3 e, de acordo com o seu planejamento, o lançamento está previsto para o ano de 2028 e o pouso em Marte seria por volta de setembro de 2029. O plano é que, após o encontro e acoplamento com o orbitador de espera, a nave deixe a órbita de Marte no final de outubro de 2030, retornando à Terra em julho de 2031. Se tudo correr conforme os planos da CNSA, a missão será concluída 2 anos antes da missão conjunta da NASA com a ESA, que está programada para retornar no final de 2033. E sim, se o termo corrida espacial passou pela sua cabeça, você não está viajando. Estamos presenciando o surgimento da mais nova corrida espacial e dessa vez a China vem com tudo e não vai ficar por baixo. Além das missões Tianwen 2 e 3, a CNSA também tem planos para desenvolver a missão Tianwen 4. Enquanto a Tianwen 2 trará amostras de asteroides e a Tianwen 3 coletará amostras de Marte, a missão Tianwen 4 tem um objetivo igualmente ambicioso. O objetivo da missão é estudar Júpiter e seus satélites naturais, mais precisamente o satélite natural Calisto e outros satélites irregulares do planeta gasoso. A missão está prevista para ser executada em setembro de 2029, sobrevoando Vênus em 2030 e chegando a Júpiter por volta do ano de 2035. Quando a espaçonave principal estiver orbitando ao redor de Júpiter, uma sonda irá se separar dela com destino ao gigante gelado Urano. A ideia é que a sonda alcance o planeta em 10 anos após o seu lançamento, ou seja, em 2045. Desde o lançamento do seu primeiro satélite, a Dongfang 1, a China já enviou pelo menos 900 satélites para o espaço. E para concretizar os seus planos de ser um país independente no setor de exploração espacial, a China está desenvolvendo um novo foguete que deve ter 87 metros de altura e 5 metros de diâmetro, com um peso de decolagem de mais de 2.000 toneladas métricas. A intenção é utilizar o foguete para transformar
transportar pessoas e cargas úteis para uma órbita de transferência lunar, permitindo que uma cápsula de pouso leve taikonautas para a superfície da Lua. O foguete vai contar com 3 núcleos e lembra bastante os foguetes da Delta IV Heavy da ULA e o Falcon Heavy da SpaceX. Esse projeto chinês recebeu o apelido de 921 Rocket, uma referência ao projeto secreto inicial de levar naves tripuladas ao espaço, que começou lá em 1992. Além de toda essa potência em desenvolvimento, a CNSA já revelou seus planos de construir uma base na Lua. Essa construção será realizada em 3 etapas principais. A base está sendo chamada de Estação Internacional de Pesquisa Lunar da China e terá sua primeira unidade básica construída até o ano de 2035. A primeira unidade ficará localizada no Polo Sul da Lua e estará equipada para a realização de pesquisas e experimentos diversos. Na segunda fase da construção da base, além da expansão da base inicial, a CNSA pretende colocar uma estação espacial orbitando a Lua. A previsão é que a segunda etapa esteja concluída até o ano de 2045. E finalmente, para a terceira etapa, será construída uma base na Terra que fará o transporte constante de mão de obra qualificada para as bases lunares. A estimativa é de uma colaboração entre pelo menos 50 países e 5.000 pesquisadores, ajudando no desenvolvimento e gerenciamento das instalações. E por mais que seja algo muito distante da nossa realidade, se tem uma coisa que a história nos mostra é que não dá para duvidar da CNSA. Só com essa retrospectiva já fica muito claro que praticamente 100% do que a China se propôs a fazer no início do quesito da exploração espacial foi alcançado com sucesso. É surpreendente ver quanta tecnologia avançada de exploração espacial a China consegue desenvolver sem auxílio externo. E com o boom das empresas privadas entrando na corrida espacial, como a Boeing, a SpaceX, a Blue Origin, competindo entre si enquanto colaboram com o serviço espacial americano, os feitos chineses se tornam ainda mais surpreendentes. E depois de aprender tudo isso sobre o serviço espacial da China, eu tenho uma pergunta. Quem você acha que vai vencer a corrida espacial? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui que eu quero muito saber a sua opinião, manda para os seus amigos aí que gostam de política, gostam de exploração espacial, gostam de saber da história dos países, da evolução da ciência e da tecnologia. Conto com o seu engajamento, com o seu like, com o seu comentário, que isso ajuda muito o canal. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative as notificações para receber os próximos vídeos que estão bem legais. Te vejo no próximo vídeo, valeu e abraço!